Seja muito bem-vinda ao episódio número 7 do podcast que eu amo. Eu me amo com 2 M's, aquele amor especial que você já sabe. Estou muito feliz de ter você aqui de volta. Vamos para mais um episódio. O assunto de hoje está incrível, confesso que eu amo esse assunto. E nós vamos falar sobre segurança. Afinal de contas, uma mulher segura desabrocha. Como é ruim se sentir insegura, estar insegura, não ver segurança para qualquer lado que a gente olhe, não é mesmo? Eu não sei se você já parou para refletir sobre esse assunto, que é a insegurança e que é a segurança. A insegurança, muitas vezes, ela pode vir de uma falta de preparo, ela pode vir de um reforço negativo, ela pode vir do medo, ela pode vir da falta de confiança, ela pode vir de traições que você tenha sofrido ao longo da sua vida. A insegurança, ela pode vir de várias situações que aconteceram ao longo da nossa vida, ou até, vamos pensar, quando a gente estava na barriguinha da nossa mãe, quando a gente era criança, quando a gente foi crescendo, se tornando jovem, adolescente, na vida adulta. Se a gente não fala desse assunto e se a gente não olha para isso com muito carinho, muito cuidado, a gente, além de não receber segurança de outras pessoas, passa a não se dar segurança também, a não se colocar em ambientes seguros, a não se proporcionar algum tipo de segurança. E existem as inseguranças em relação ao outro, a insegurança em relação ao mundo, por exemplo. Eu não sei você, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. E de pensar que podem acontecer, por exemplo, situações muito ruins com pessoas que você ama ou na sua vida, não te geram uma certa insegurança? Não te gera um certo medo do futuro, um certo, meu Deus, eu não sei como seria a minha vida, e aquilo provoca um monte de sensações? Então, eu falo que tem 2 tipos de situação na vida: aquelas que estão no nosso controle e aquelas que não estão no nosso controle. E o que nós devemos fazer então? Para aquelas situações que estão no nosso controle, nós devemos agir. Para aquelas situações que não estão no nosso controle, ou seja, que não dependem ativamente de algo que a gente faça, de algo que a gente pense, de algo que a gente fale, que normalmente são relacionados a outras pessoas ou a vida trazendo para a gente, né, que não está no nosso controle de fato, a gente deve soltar. E qual o grande erro entre essas 2 situações da vida que acontece com muita facilidade? Primeiro, a gente tenta controlar aquilo que não está no nosso controle, a gente não tem como conseguir, não é assim, mas a gente tenta, mas não dá. E aquilo que está no controle a gente não faz nada. Olha que doido. O que era para fazer, que é passível de ser controlado, a gente não faz. E aquilo que não era para controlar, porque não é passível de ser controlado, a gente não faz. A gente troca, inverte. E isso gera um monte de sensações, sentimentos, atitudes, comportamentos na nossa vida, no nosso dia a dia, que são prejudiciais e que vão tornando o nosso dia a dia muito difícil. Então, vamos começar a soltar coisas que não estão no nosso controle e, ao mesmo tempo, que tomar atitude em relação aos que estão. Sempre que você estiver diante de uma situação da sua vida e você não sabe exatamente como agir ou reagir, você se faz a seguinte pergunta, um exercício prático esse que eu vou te ensinar. Essa situação, isso que está acontecendo, está no meu controle? Se a resposta for não, você solta. Se a resposta for sim, você vai começar a avaliar quais opções você tem para lidar com aquela situação. Vai colocar numa lista, vai colocar no papel, vai colocar na sua cabeça, enfim. E a partir daquelas opções você vai tomar as suas decisões sobre o que está no seu controle. Agora, se não está, você solta, porque não há o que você faça. Tem situações que não estão no nosso controle. Por exemplo, se a gente tem um problema de saúde, ou você teve um problema de saúde muito difícil, aconteceu da noite para o dia. Eu conheço uma pessoa muito especial, que é minha mãe. Eu vou dedicar esse podcast a ela, veio agora no meu coração e vou fazer isso. E ela teve um problema de saúde há mais de 15 anos atrás, muito difícil, que mudou completamente a realidade dela. Minha mãe sempre foi uma mulher muito ativa, muito inteligente, muito estudiosa, muito trabalhadora, muito esforçada. Minha mãe teve minha irmã com 15 anos, me teve com 18. Eu era novinha, tinha de 5 a 7 anos, eu não lembro exatamente. Ela foi para Rondônia,
a gente mudou de cidade e começou a vida lá, enfim. E ela estudou, então ela tinha tudo para dar errado, mas ao longo desse caminho ela conseguiu ainda assim, com 2 filhas pequenas, nos educar, estudou, se tornou professora universitária, professora de 3, 4 faculdades ao mesmo tempo, sempre muito ativa, num ritmo muito acelerado. E em determinado momento da vida dela, ela descobriu que ela tinha um problema muito grave de saúde. E ela começou a investigar, começou a buscar soluções, começou a procurar alguns médicos, só que aquilo começou a afetar diretamente a vida dela. Ela não poderia mais fazer as coisas que ela fazia antes, porque ela tem um negocinho no cérebro e que, como tem ligação com a neuro, isso faz com que ela tenha alguns sintomas. Enfim, não vou entrar muito nesse assunto, mas o que eu quero que você entenda. E ao longo do tempo, mesmo investigando, mesmo buscando tratamentos, mesmo buscando outros médicos, foi nesse momento que a gente mudou para o Paraná de volta, que a gente voltou. Somos nascidos aqui, mas moramos quase 10 anos em Rondônia, Porto Velho. E ela voltou e ela meio que deixou a vida que ela vivia lá, que era essa vida 100% ativa, começou a passar muito mal e, de certa forma, foi muito prejudicada por esse problema de saúde. E ela viu a vida dela mudando completamente e essa situação, de certa forma, por mais que ela pudesse ir ao médico, por mais que ela pudesse buscar soluções para aliviar os sintomas, ela não conseguia ter controle sobre isso, porque não dependia da vontade dela algum tipo de mudança. Tem coisas da vida que não vão depender somente do nosso esforço, que não vão depender somente da nossa atitude, tem coisas que não estão no nosso controle. E ela se viu nessa situação e conforme o tempo foi passando, foi piorando até um pouco os sintomas, a ponto dela não poder dirigir, dela não conseguir trabalhar, porque ela passava mal durante o trabalho ou dirigindo, cozinhando, e esses sintomas eles foram piorando. E recentemente a gente sentou para uma conversa e ela vem sofrendo muito com isso. E a gente sentou para uma conversa e ela abriu ali. E eu imagino o quão doloroso que deva ser tudo isso, porque por mais que a gente não possa sentir por alguém, isso não é possível. Às vezes a gente faz esse exercício, né? Se fosse comigo, nossa, se hoje minha vida mudasse completamente, eu sofreria muito. E ao mesmo tempo que eu pensei em como seria todo esse sofrimento, eu pensei, com o conhecimento que eu tenho hoje, com a vida que eu vivo hoje, como eu poderia tornar isso menos doloroso possível? De que forma eu daria um sentido para isso? Porque ela sozinha não estava conseguindo, e você imagina, a vida mudou completamente, então é completamente compreensível que ela estivesse passando por isso. E ela passa por isso até hoje. E a minha conversa com ela nesse sentido foi, olha, tem coisas que você não vai conseguir mudar, a gente sente muito e a gente ora por um milagre, inclusive. Mas faz alguma coisa com o que você pode. Não é porque tem isso impedindo com que sua vida seja exatamente da forma como você gostaria, que não tem outras coisas que você não possa fazer para tornar a sua vida prazerosa ainda assim, ou para dar um sentido ainda assim, encontrar outras formas de viver melhor com isso, ou apesar disso. E às vezes na nossa vida, a gente acha que está tudo perdido, né? Às vezes a gente acha, não tem solução, eu estou condenada a isso, eu estou... Não, e não precisa. Às vezes a forma como a gente enxerga a situação, o novo olhar, ou ressignificando a mesma história, a gente consegue encontrar saídas. E eu trouxe esse exemplo porque ela sempre lutou contra isso. Poxa, comigo. Por que pra mim? Por que comigo? Eu não era assim, eu era assado. E se a gente entra nesse looping de ficar se perguntando ou questionando por que comigo não era assim, eu era tão diferente, a vida que eu tinha, sabe, sempre voltada para o passado, a gente não torna o nosso futuro nem o nosso presente minimamente bom para a gente viver. E pode ser que na sua vida você esteja dando mais atenção àquilo que você não tem controle do que àquilo que você tem. E isso torna o seu dia a dia muito difícil, isso torna a sua jornada, a sua caminhada muito pesada. Não precisa ser assim. Então faça esse exercício. Eu não sei pelo que você está passando, pelo que você já passou, pelo que você ainda vai passar, porque você pode
aprender isso como um preventivo, né? Você pode aprender a lidar agora, caso você precise usar um dia lá na frente por algum motivo, você já saiba como lidar. Tem coisas que a gente não controla, essas coisas você solta. Essas coisas você coloca no colo de Deus. E mesmo que Deus não faça exatamente aquilo que você quer, na hora que você quer, ou Ele nunca vai fazer, porque às vezes os planos dele são diferentes, você se pergunta: como eu posso tornar a minha vida melhor com essa realidade de hoje? O que eu posso fazer, o que está no meu controle, que eu não estou fazendo, para dar mais sentido à minha vida, para torná-la melhor? E aí você foca no que está no seu controle. E por que eu linkei essa situação do controle com a segurança? Porque eu comecei o podcast falando que mulher segura desabrocha, não é mesmo? E eu acredito isso de fato. Porque a segurança está relacionada com a atitude que a gente toma também em relação aos controles que a gente pode ter em situações que são controláveis na nossa vida, né? Porque em situações que não são. Então, por exemplo, uma mulher que é autônoma, que trabalha por conta própria, você concorda comigo que se ela ficar doente, se ela não trabalhar, ela não vai ter renda? Foi inclusive o que aconteceu comigo em 2018, quando eu já morava sozinha com a minha irmã, já sustentava a casa, então sempre sustentei. Tinha o meu negócio, tinha a minha clínica, tinha os meus pacientes, e se eu não trabalhasse, eu não teria fonte de renda, porque dependia 100% do meu manual. E eu fui a um médico naquela época, porque eu sempre sofri com dores de cólica, de endometriose, de cólica menstrual, e o médico falou: você tem que operar. E eu falei: quanto tempo de repouso? Ele falou: 30 dias. Eu falei: 30 dias parado? Eu falei: não vou agora. Por quê? Porque eu não posso, porque meu trabalho depende de mim. E se eu não trabalhar, eu não pago as minhas contas. E naquele momento, eu optei por não me cuidar. Eu não me amava ainda, isso é fato, tá? Se eu me amasse um pouquinho mais, eu teria dado um jeito. Mas naquele momento eu não me amava tanto, então eu adiei. E eu também precisava de uma certa segurança, eu não tinha com quem contar. Então as minhas contas não esperariam eu ficar 30 dias em repouso para bater na minha porta depois. Então foi uma decisão ali, ao mesmo tempo que eu vejo como, existiu uma solução, talvez. Naquele momento eu fiz o melhor com o que eu tinha. E eu que me proporcionaria essa segurança. Eu não conseguia essa segurança em qualquer outro lugar. Seria, nesse caso, a segurança financeira. Então, eu adiei. 2021, eu vim operar em 2021. Depois eu conto para vocês, eu fecho essa história para vocês. Enfim, essa segurança, às vezes, você como um profissional autônoma, o seu trabalho depende de você, o seu ganho depende de você. De repente, você tem um negócio. Você vai precisar, de alguma forma, garantir a sua segurança. Como você pode fazer isso, por exemplo, se você é autônoma? Tendo uma boa reserva de emergência pessoal, tendo um bom caixa na sua empresa. A gente viu, por exemplo, muitas pessoas na pandemia descabelarem, entrarem em depressão, quebrarem os seus negócios. Por quê? Porque não estavam minimamente preparados para caso uma situação dessa acontecesse. Na pandemia eu tinha meu negócio, foi quando eu mais cresci, vocês acreditam? Por quê? Eu me preparei 2 anos antes, sem saber que aconteceria uma pandemia, justamente porque o meu objetivo era me proporcionar segurança. Então o que eu fiz? Qual sempre foi o meu objetivo quanto autônoma? Caixa, 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 juntar dinheiro. Sempre tive dinheiro guardado, gente, sempre. E ainda assim, mesmo tendo o meu dinheirinho guardado, quando foi fazer a cirurgia não foi uma opção, porque eu pensei, não sei, pode ser que eu fique mais tempo em repouso, pode ser que esse dinheiro não dê, olha só. Enfim, se você é autônoma, então vamos pensar na segurança financeira, você deve se preocupar com isso, você deve ter o seu dinheiro guardado, você não deve gastar mais do que você ganha, você não deve se enfiar em dívidas, você não deve dar um passo maior que as pernas, você deve ter caixa. Agora, se você não faz tudo isso, você está colocando sua segurança onde? Em lugar nenhum. E aí vem a vida, te traz uma pandemia, vem a vida, te traz um problema de saúde, vem a vida, te traz uma situação, você não sabe lidar. Mas você poderia ter se proporcionado essa segurança antes. E mulher segura desabrocha. Imagina você hoje segura no seu trabalho, você quanto autônoma, com um bom caixa, eu estou falando um caixa de mais de 100 mil reais, com uma reserva de emergência, sabendo que se você não vender pelos próximos 3 meses, seu negócio não quebra. Você não dorme melhor à noite?
Agora imagina outra segurança, por exemplo, você trabalha para alguém, você é funcionária de alguém, você não guarda dinheiro, você gasta tudo que você ganha. Você sabe que essa pessoa pode te mandar embora a qualquer momento. Você sabe, por exemplo, que pode ser que você engravide no meio do caminho, você tem um filho, e aí você não tem nada guardado, se descabele e se desespere. Podem acontecer situações, mesmo que você trabalhe para alguém, por exemplo, em que se você não tiver um dinheirinho guardado, sua segurança, você perde tudo isso de uma hora para outra, você perde a sua paz, você perde a sua razão, você perde aquilo que é mais importante, sua paz de espírito. Outras formas de se proporcionar segurança. Ah, Bruna, eu me sinto insegura diante dos desafios, eu tenho medo de rede social. Você pode se promover segurança tendo mais conhecimento. Então, eu não sei sobre um assunto. Por exemplo, eu tenho muitas alunas que elas amariam falar sobre autoestima como eu falo. E elas falam, nossa, mas você fala tão bem. Gente, foram anos pensando sobre isso, vivendo isso, lendo sobre isso, estudando. E se eu falo com tanta segurança, com tanta naturalidade, é porque eu tenho conhecimento sobre isso. Então, uma das formas de você ter segurança é ter mais conhecimento. Então, eu quero ser uma empresária de sucesso, eu preciso conhecer o que envolve ser uma empresária de sucesso. Quais habilidades eu preciso, qual o conhecimento técnico que eu preciso, o que eu preciso desenvolver, e a partir desse conhecimento eu vou começar a me proporcionar essa segurança. Eu quero ter segurança para eu aparecer na rede social e falar sobre o meu trabalho. Você tem que ser muito boa nele, porque é isso que te dá segurança. A segurança às vezes vem da prática do dia a dia, de saber que você implementou aquilo que você fala, de que você viveu, ou de que você é boa naquilo porque você já fez muito daquilo, ou que você se dedicou àquilo. E a segurança que vem de outras pessoas, porque tem isso também. A gente num relacionamento, a gente busca segurança. Segurança do parceiro, por exemplo. Uma mulher segura desabrocha, então quando o homem pode e ele proporciona essa segurança para a mulher, ela vai desabrochar. Então, de repente, você é casada, vou sempre desenhando cenários para vocês. Você é casada e é autônoma, tem a sua clínica de estética, por exemplo, e você está querendo crescer essa clínica, certo? Você está começando, por exemplo. Você não tem muito dinheiro para fazer investimento, às vezes você não está nem sobrando ainda dinheiro para você, o dinheiro que entra é para pagar as contas dessa clínica. Se você tem um parceiro que te proporciona um básico de segurança que seja, que é a casa, comida, roupa, lavada, né? Não é que ele vai cuidar disso, ele vai proporcionar. Então, por exemplo, ele paga o aluguel, a água, a luz, a internet e a comida, que são necessidades hoje mais básicas, né? Se ele te promove essa segurança, se ele provê essa segurança para você, você vai para sua clínica trabalhar muito mais tranquila, você vai com muito mais tranquilidade. Agora, se você não tem essa segurança que vem de outra pessoa, por exemplo, você é uma profissional autônoma, quem tem que proporcionar essa segurança? Você mesma. Ou segurança de relacionamento, sabe? Quando você sabe que a pessoa te ama, ela faz questão de falar que ela te ama, mas muito mais do que falar, ela demonstra que ela te ama. Nas ações, nos comportamentos do dia a dia, nas atitudes, na forma de falar, na forma como cuida de você, isso também te proporciona segurança. Nossa, Bruna, eu nunca tinha parado para pensar que tudo isso representaria segurança, sim. E talvez você só não tenha desabrochado ainda, você não seja a profissional que você pode ser, a esposa que você pode ser, a mulher que você pode ser, a empreendedora que você pode ser, porque você não se sente segura. E se você ficar dependendo de coisas que não estão no seu controle para se sentir segura, isso nunca vai acontecer. Por isso, você deve se proporcionar de alguma forma segurança a partir daquilo que está no seu controle. Que é o quê? Suas atitudes, seus comportamentos. Pensando nessa vida, ajustando com o seu parceiro, de repente, ajustando com seus filhos, com a sua família, para que você cria esse ambiente seguro de vida, que é essa vida rica, que também significa ter um ambiente seguro para viver. Quer dizer que coisas ruins não vão acontecer? Não. Mas que você vai, da melhor forma possível, da forma como você consegue, evitando, de certa forma, que você se exponha mais a riscos de sua segurança ir embora, a mais a insegurança. Então, por exemplo, você é profissional autônoma, tem a sua clínica e você pode ter um seguro de vida. Se a sua clínica depende do seu atendimento e você não atende,
você vende menos, não podendo atender, você não recebe, enfim. Então, olha, eu posso ter um seguro de vida. O próprio plano de saúde é uma forma de segurança, que é, se um dia eu precisar, eu tenho a quem recorrer. Então, a mulher segura, ela desabrocha, mas tem mulher que vive esperando essa segurança vir de outras pessoas. Vive esperando. Vive como se a vida fosse trazendo uma bandeja. Olha, escolhe. Hoje a gente tem plano de saúde, seguro de vida, caixa, reserva de emergência, sua casa, comida, internet, água e luz, e você pode escolher o que você quer de segurança hoje. Não, a vida não vai fazer isso. Você deve, conforme você vai construindo essa vida rica, se proporcionar ou o seu parceiro proporcionar junto com você. Porque ele deve, vocês estão vivendo a mesma vida, fazer isso juntos, criar esses planos juntos. A mulher segura, ela desabrocha. E se você tem alguém tão preocupado com essa segurança quanto você vai conseguir construir isso ao longo do tempo. Ah, Bruna, mas eu tenho insegurança em relação a mim mesma. Aí você tem que fazer o seu trabalho de autoestima que a gente já está fazendo aqui juntas, que é aprender a se amar. Tenho insegurança em relação à mulher que eu sou. Vai respeitar a sua história, vai entender mais de onde você veio, vai investir tempo, vai investir conhecimento, vai investir dinheiro nisso para que você torne aquilo que é inseguro, seguro na sua vida. Então não fique esperando que essa segurança venha de bandeja o tempo todo na sua vida. Se proporcione ou combine com o seu parceiro que vocês vão se proporcionar na vida de vocês. Seja na vida dos filhos, seja na sua vida quanto casal, seja na sua vida quanto mulher. E proporciona, porque uma mulher segura desabrocha. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Deixa aqui nos comentários. Eu amo receber o seu feedback, me marca também lá no Instagram, @BrunaAlmeidaPieri. Deixa aqui no YouTube, no canal do YouTube, se inscreve no canal, aliás, envia para 5 amigas, seja anjo na vida delas, ensine outras mulheres a se amarem também, criarem uma nova autoestima e convide-as a fazer parte do movimento Eu Me Amo, o movimento de mulheres que se amam com 2 M's. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.